Hello, everybody! Aqui é a Viviana do Rise Up English. Na verdade, é Rise Up School. Porque na verdade tem muita coisa vindo pela frente. Inclusive, tem um projeto aqui, ó. Tô usando a minha janela para planejar meu projeto que tá para vir ano que vem. E tô trabalhando com mais 6 pessoas nesse projeto, então vai ser muito, muito bom. Mas, seguinte, eu tô aqui pra esclarecer perguntas frequentes que eu recebo nas minhas mensagens. Então vamos lá. Antes de mais nada, olha só, tá nevando até. Hoje é o primeiro dia de neve, né, depois do verão e outono. Na verdade, a gente ainda tá no outono. Então, e as crianças agora, minha vizinha chamou minhas filhas pra ir escorregar na neve. Então, ótimo. Daqui a pouco eu tenho que ensinar. Vamos lá. Eu sempre recebo perguntas ou sempre as mesmas coisas nas minhas mensagens, o que não tem problema nenhum. Eu sempre tô feliz de receber mensagens de vocês. Mas é o seguinte, tem perguntas frequentes. Eu queria estar aqui abordando essas perguntas. E é o seguinte... Tem gente que fala pra mim, Vivi, eu já tentei fazer vários cursos de inglês antes, eu já peguei vários cursos, mas eu nunca termino. Eu começo, mas eu nunca termino. Então, o que eu faço? Eu tô colecionando cursos de inglês e eu ainda não consigo falar inglês, não consigo ter os resultados. Então, eu ponderei muito, muito sobre isso. Por quê? Porque eu sei que hoje, né, tem esses cursos e eles criam aquele fear of missing out, né, o FOMO, que é o fear of missing out, aquele medo de sair perdendo algo. E aí a gente compra às vezes, né, o curso no impulso, começa, mas não se compromete. Então, é o seguinte, uma das coisas que eu faço questão de ser diferente com respeito aos outros cursos é o atendimento personalizado. Se a pessoa realmente está afim de estudar e aprender o inglês, pode ter certeza que eu vou estar acompanhando você de perto para que você possa estar tendo os resultados desejados. E para isso, o que eu faço? Eu vou liberando os bônus de acordo com o seu progresso. Pois é. Eu não dou as coisas assim de graça. Então, eu tenho todos os bônus, mas eu vou liberando conforme você vai atingindo certo nível ali do curso. E isso te dá um gostinho, né? De que você tá progredindo fora aqui. Como eu falei, eu vou estar trabalhando a sua mentalidade. E uma das coisas que eu percebo é que muitas alunas vêm pra cá e elas não têm disciplina pro meu curso. E elas começam a criar disciplina. Por quê? Você não pode... criar disciplina do dia pra noite falando, eu vou começar a estudar, vou todo dia estudar 1 hora por dia. Não acontece assim. Isso aí te prepara para fracassar, na verdade. Então, se você pega um curso que tem aulas longas, adivinha o quê? Você não vai ter ânimo de ser consistente. Por quê? Porque você não tinha o hábito antes. A mesma coisa quando você começa a exercitar. Você não pode, de repente, falar, eu vou exercitar todo dia, eu vou pra academia e vou exercitar 1h30. Não funciona assim. Você tem que primeiro, né, criar o hábito de fazer exercícios. Então, por exemplo, o jeito que eu criei o meu hábito, anos atrás, 15 minutos por dia, depois 20, até chegar a essa 1 hora ou 45 minutos. Então, é assim que a gente precisa fazer para poder ter sucesso. O sucesso ele tem que ser planejado, não é do dia pra noite. Eu sozinha vou me iludir que eu vou conseguir e que de repente eu vou me transformar nessa pessoa super disciplinada. Não, mas eu quero te falar uma coisa. Por isso que a jornada ela começa simples, porque você precisa ganhar confiança e ter pequenas vitórias para poder daí aumentando a complexidade do inglês e aumentando a carga horária do inglês. Tá certo? Então, é super importante isso, que você entenda que eu vou estar te ajudando a criar essa disciplina, tá? E, inclusive, se você não sabe, eu tô pegando uma certificação de coaching do subconsciente. Então, uma das coisas que a gente percebe é que, como eu expliquei até no meu masterclass, 95% do tempo a gente tá rodando no autopiloto. Então, a gente precisa não mudar aquela força de vontade, mas sim mudar o que tá ali no subconsciente,
tá certo? Então, o meu primeiro treinamento para essa turma aqui vai ser sobre mindset, tá certo? Mindset, and we're gonna be working on your subconscious, ok? Então é isso, a gente vai trabalhar o seu subconsciente. Essa é uma coisa, então eu vou estar te ajudando, tá bom? Com isso, e aí as alunas, por incrível que pareça, elas chegam todas sem nenhuma estrutura e elas vão ganhando estruturas e elas não somente aprendem inglês, mas elas aprendem que elas conseguem fazer o que elas querem, porque elas estão aprendendo a desenvolver a disciplina para isso. Então, tem uma frase que eu gosto muito que fala que força de vontade em si não vai te levar para onde você quer, mas sim a disciplina. E eu concordo. Mas para isso você tem que estar com a mentalidade certa. Ok, vamos lá. Outra pergunta que eu recebo muito, um comentário. Eu acho que eu tenho problema para memorizar. Ok, você vai memorizar. Olha só, preste atenção. Você só memoriza algo, pelo menos eu sou assim, se você tá planejando esquecer. Eu era uma daquelas alunas que eu memorizava vamos supor, todas as capitais de todos os países do mundo para no dia seguinte, depois da prova, era como se eu apertasse um botãozinho e eu deletasse absolutamente tudo. Então, o que acontece? Você vai deixar de memorizar algo se você começar a incorporar o inglês na sua vida, no seu dia a dia, se o inglês estiver dentro de um contexto. Se aquilo que você escuta, se as palavras que você está escutando e estudando, se elas têm um significado. Porque só estudar vocabulário, ficar lá estudando vocabulário por memorizar, adivinha o quê? Você realmente não vai lembrar. Então, você precisa entender que tem que estar dentro de um contexto que você tem que incorporar na sua vida, tá? Isso é crucial. Aí você deixa de sair da memorização e você passa a usar aquilo que você aprende. A mesma coisa com alguém que está estudando, vamos supor, tá estudando lá todos os órgãos do corpo. Se eu não tô estudando medicina, eu sei que eu não vou usar aquilo, adivinha o quê? Eu já estudei aquilo, já passei nas provas e esqueci. Agora, um médico, ele não vai esquecer esse tipo de vocabulário. Por quê? Porque ele tem que usar e incorporar aquilo ali na profissão. A mesma coisa com o inglês. Você tem que incorporar aquilo que você usa. Então, é por isso que a jornada foi preparada de uma forma cuidadosa para que você tenha sucesso e que você não esqueça o que você aprendeu lá atrás. Porque uma das coisas que me dá pavor é que, por exemplo, o curso, agora a gente vai aprender sobre isso, aí agora a gente vai aprender sobre aquilo, aí adivinha o quê? Eu era assim. Quando eu chegava no próximo assunto, eu esquecia o assunto passado. Então, por isso que tem que ser, uma língua não é assim. Quando você aprendeu português, você continuou usando o que você aprendeu e você continuou acrescentando mais e mais linguagem no seu dia a dia. A mesma coisa quando você aprende inglês. Não tem diferença. Você tem que se colocar nesse posicionamento de que você tem que estar usando. Ok, acho que eu já fui redundante aí. Vamos lá. Então, você consegue... E outra coisa, a sua capacidade de aprender vai aumentar conforme você vai estudando o inglês. Isso aí, na verdade, é para tudo. Na verdade, para esporte, para instrumentos, absolutamente tudo. Quanto mais você cria disciplina e vai estudando aos poucos, né, e construindo o seu inglês, maior a sua capacidade, maior será a sua capacidade. Então, você tem que confiar que o treino vai fazer você reter a informação, tá certo? E isso acontece. Eu acho que essa parte você não tem que se preocupar. Ok, vamos lá. Será que preciso da jornada? Isso aqui é uma coisa que eu escuto. Será que preciso da jornada? Eu tô tentando estudar sozinha e eu tô seguindo meu próprio calendário para economizar dinheiro. Ok. Você consegue estudar sozinha? Consegue. Com certeza consegue. Eu até parabenizo pessoas que estudam sozinhas, porém, eu tenho algo a dizer. Por exemplo, eu tô pensando seriamente, ano que vem vou começar a estudar italiano. Agora, eu quero estudar sozinha? Eu poderia estudar sozinha, mas
Eu sei o quanto trabalho e o quanta dedicação um professor tem, coloca na hora de preparar um curso. Por quê? Ele sabe quais são os erros comuns que os alunos vão cometer, ele entende o processo do aprendizado, ele já passou por aquilo, então ele vai fazer o meu caminho mais fácil e mais rápido. Então, eu inclusive, já tenho uma professora que eu vou pegando o curso dela, porque eu sei o quanto que eu me dedico para simplificar o processo do aprendizado. Então, você pode aprender sozinho? Pode. Porém, eu acredito que o professor ele oferece um atalho para o aluno, se ele tiver a dedicação, lógico. Nenhum professor vai fazer o estudo por você. Então, isso aí acho que é mais do que óbvio, né? Você tem que fazer a sua parte, nada vem de graça. Não existe isso, não existe aprender uma língua por osmose. Quando você vê as pessoas, né, que poliglotas, eles praticam a língua. A mesma coisa você vai ter que praticar a língua, tá certo? Então é isso, você pode aprender sozinho? Pode, mas o professor vai fazer o processo muito mais smooth, mais, sabe, sem tantos tropeços para você. Ok. Então é isso, vamos lá. Outra pergunta, por que a jornada é diferente dos outros cursos? Essa é uma ótima pergunta, porque o que eu vejo é assim, tem duas linhas, no Brasil pelo menos é o que eu vejo. Tem duas linhas de ensino do inglês. Uma é o ensino tradicional, onde você pega lá o material na escola de inglês, você pega o livro, né, ou as apostilas, ou o PDF, e você vai lá preenchendo. Esse o professor vai te ensinando gramática. O processo é extremamente lento. Essa é uma das linhas, né, de ensino. É um ensino já bem ultrapassado, porque ele não é prático, ele não coloca o inglês em ação, mas é o que acontece. Eu acho que é a cultura, inclusive do Brasil, que inclusive aqui nos Estados Unidos é bem falado que o Brasil está cerca de um século atrasado no ensino do inglês. Então, por isso que a gente está tão para trás comparado com os outros países. Mas também tem uma outra linha que eu percebo de ensino, que é o seguinte: às vezes o professor, né, pode ser nativo americano, ou pode ser mesmo brasileiro, mas que geralmente aprendeu inglês de criança. O que acontece? Eles pegam ali, eles falam assim, ok, a gente vai estudar isso aqui. E aí eles começam a dominar e fazer você estudar aquele diálogo várias vezes, né, praticamente memorizar, aí vai para o outro, o que também é bom, tá? Mas essas são as linhas. Então, qual que é a diferença do meu para esses cursos? Vamos lá. A diferença é a seguinte: eu coloco você na posição de uma criança. Não que o curso seja infantil, tá? Mas eu vou te colocar na posição de uma criança, onde eu vou te ensinar através de uma ordem natural, pela qual você vai absorver, adquirir um vocabulário gradual, e você vai sempre estar usando o que você aprendeu antes. Então é o Overlapping Method, que é o ensino sobreposto. Então, essa é a grande diferença. E a outra diferença é que é o seguinte: se você está esperando entrar na minha jornada e aprender um monte de phrasal verbs, não vai acontecer. O phrasal verbs eu ensino só mais pra frente. Por quê? Porque você tem phrasal verbs que você usa no dia a dia. Lógico que esses eu vou estar ensinando, mas expressões, gírias que não são fundamentais para criar a fundação do seu inglês, eu não ensino de começo. E por que eu faço isso? Porque é assim quando você aprende uma língua. Você não vai aprender coisas desnecessárias. Primeiro você tem que criar aquele esqueleto do inglês, e daí você sozinho. É isso que me fascina. O aluno, depois que ele termina, ele sozinho, ele consegue ouvir um diálogo, ouvir algo, e fazer deduções por si mesmo, e aí entender que, opa, aquela palavra ali é chave, eu não entendi esse contexto. Então ela vai lá e ela entende que com aquela palavrinha-chave ela consegue entender tudo, né, que foi dito. Não absolutamente, às vezes, palavra por palavra, mas o que eu tô querendo dizer é que eu vou te preparar para você ser independente na língua,
tá? Porque foi isso que me ajudou aí do zero até entrar na Universidade Americana em 18 meses. Não foi estudando cada detalhezinho, não foi. Foi entendendo que se eu soubesse bem a fundação, eu iria conseguir fazer deduções e iria conseguir entender através do contexto. Faz sentido isso? A Neve chegou aqui. Então, essa é a grande diferença da jornada para os outros cursos, tá certo? Porque, vamos falar sério, se você quiser, você pode ir pro YouTube, você pode estar lá e assistir um monte de vídeo gratuito. Tem infinito, né? Infinito ali, tem uma quantidade infinita de vídeos para você, porém, a diferença é que o meu tá passo a passo. Literalmente, você vai dar um passo por vez e vai tendo essas pequenas vitórias para que você tenha sucesso. Porque aprender uma língua, às vezes eu não sei se vocês já sentiram isso, é algo que às vezes pode deixar a gente com um sentimento de desespero. Ou a gente pode até se sentir muito sobrecarregado, porque é muita coisa para aprender, muita coisa. Então, se a gente não comer o elefante um pedaço por vez, você vai começar um curso e você vai desanimar. Porque você vai falar, isso aqui tá muito difícil para mim. Então, eu não quero que isso aconteça com você. E é por isso que a jornada é feita dessa forma, com essa ordem natural e com o overlapping method, né? Com esse ensino sobreposto, ok? É isso. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Essas são as perguntas e comentários comuns que eu recebo, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido a diferença da jornada, fora que uma das coisas que eu sempre falo, toda hora falo para as minhas alunas é o seguinte, eu vou ter que ir daqui a pouco, minha aula começa, é que você precisa praticar. Precisa praticar, porque às vezes a gente acha que sabe e na hora que fala em voz alta, não sai do jeito que você quer. Você vê que a língua enrola, ou você até consegue ler e escrever, aí você vê que na hora de falar, você tem que desenvolver outras habilidades para desenvolver o pensamento em inglês e outra coisa, inúmeras vezes, né? Os alunos, eu quero tal palavra, how do you say, né, tal palavra em inglês? E eu falo, ok, tenta descobrir outra maneira de você falar a mesma coisa ou algo semelhante em inglês, sem precisar essa palavra. Por quê? Porque isso acontece com o português também. De repente você tá falando, eu esqueci, como é que é aquela palavra mesmo? E adivinha o quê? Isso, você precisa desenvolver essa habilidade no inglês e para que você possa entender que, ok, eu não sei tal palavra, que eu posso procurar depois, mas eu não vou parar a conversa. Eu não vou parar a minha comunicação. A meta é que você continue falando o inglês. Então você vai ter que você vai ter que procurar ali no seu cérebro outras maneiras de expressar aquilo que você queria falar sem aquela palavra. Então isso é super importante. Isso te dá confiança de enfrentar uma conversa mesmo não sabendo absolutamente tudo como um americano sabe, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha aí abordado várias aqui coisas que vocês perguntam. E por último, eu queria falar o seguinte. Tem muita gente que espera, eu vou pegar no futuro, eu vou estudar no futuro, eu vou aprender inglês no futuro. E adivinha o quê? Se você perguntar para os brasileiros, você quer aprender inglês? Quero, mas a verdade é não é todo mundo que quer aprender inglês. Porque se quisesse, tomava ação. Então, é aquilo que a gente fala, né? Quem é cristão sabe, fé sem obras é morta. Eu quero, eu acredito. Mas se você não faz nada a respeito, adivinha o quê? Quer dizer que você não tem fé mesmo. Porque, né, fé com obras andam juntas. Então, você precisa confiar em que Deus te deu essa capacidade. Que te deu uma inteligência como todos os outros filhos dele e que você também consegue aprender. Então, este pensamento que eu adotei me ajudou demais. Se tal pessoa conseguiu se tornar fluente, eu também consigo.
Se tal pessoa conseguiu aprender italiano, eu também, com certeza, vou estar lá na Itália. Já me imagino lá conversando italiano e conhecendo os lugares e fazendo pedidos de comida, tudo em italiano. A mesma coisa em inglês, você tem que já se imaginar lá, fazendo. Isso é fé. Ver como se já tivesse acontecido, tá bom? É isso, pessoal, um abraço. Tenho que correr para minha aula. Até mais. Tchau.